A nossa entrevista de hoje é com a professora Amélia Novaes, do Departamento de Matemática Aplicada. Amélia trabalha no grupo de Geofísica Computacional e a nossa primeira curiosidade aqui é saber como é que você chegou à Geofísica Computacional, sendo que, pelo que eu entendo, você é matemática mais bem pura de origem. Então, para falar a verdade, eu já pensei em fazer matemática desde que eu tinha 10 anos de idade. Então, desde o início eu sempre pensei em matemática. A princípio, eu pensava em ser uma professora só de matemática, do fundamental, atualmente fundamental ensino médio. Aí eu fui para a Federal Fluminense. Na época era o auge, né, que estava estourando os cursos de computação, mas tinham poucos cursos de computação. Mas eu fui lá na Federal Fluminense para ser professora do ensino, naquela época, ginásio e básico, e cheguei na minha turma, só tinha eu em 60 que queria ser matemático, todos os outros queriam ir para a computação. Então, no primeiro dia de aula, foi análise real, não tinha cálculo 1, cálculo 1 era só depois como opcional, e aí o professor perguntou e só eu levantei a mão que queria ser matemática. E desde então comecei a fazer matemática pura, eu fiz matemática pura por todo o curso, explorei bastante todas as áreas, e quando eu cheguei, estava terminando o curso de bacharel em matemática, eu resolvi aplicar para o IMPA, e eu pensava fazer álgebra abstrata. Então eu fui para o IMPA para fazer álgebra abstrata. Ainda bem que, como eu fiz o leque de disciplinas que eu tinha feito na graduação e a formação no IMPA te dá, né, um outro leque para você poder seguir se você mudar de ideia, lá pelas tantas eu resolvi realmente fazer equações diferenciais, fui trabalhar com o meu Marquezin. Na época o projeto era ligado a um projeto que estava na Petrobras, onde eles estavam querendo trazer traçadores para poder ver se era como o petróleo na recuperação secundária poderia atribuir fatores qualitativos ou quantitativos, era um problema inverso. E o DAO me ofereceu essa oportunidade, foi minha primeira oportunidade com matemática aplicada. Eu fui trabalhar com os engenheiros da Petrobras, e eles riam muito de mim, porque quando se falava de petróleo eu pensava numa piscina, né, cheia de petróleo que você pudesse bombear, nem pensava em meios, sabe, com poros para poder retirar de petróleo. E concluí o meu mestrado. Concluindo meu mestrado, eu resolvi que ia continuar na matemática aplicada. Conversei com o meu orientador no IMPA, que me deu a opção de fazer no grupo dele, que ele trabalhava nos Estados Unidos. Eu não queria ir para fora do país naquele momento. E eu perguntei, não posso fazer aqui? Ele falou, olha, nesse momento nós não temos matemática aplicada. O grupo bom de matemática aplicada é a Unicamp. Eu te aconselho a procurar o professor Boldrini, o professor Mário Martins, ou o professor Martin Tigel. E eu vim. Eu cheguei em janeiro, fui falar com o professor Boldrini, ele estava de férias. Aí bati na porta do professor Martins. Fui na sala do professor Martins, ele estava na Argentina também de férias. E o único que não estava de férias naquele momento era o professor Tigel, que estava como coordenador na época. Ele me atendeu, foi muito gentil e viu que eu trabalhava em algo que já tinha a ver com geofísica e me propôs uma tese. E foi aí que eu vim para a geofísica computacional, foi essa a minha trajetória. Fiz o doutorado aqui, fiz estágio na Alemanha para poder trabalhar com o pessoal, para poder finalizar minha tese. E voltei e estou na geofísica computacional até hoje. Então quer dizer que seu vínculo com a geofísica começou no IMPA? No IMPA. E que você nesse momento já trabalhava em problemas inversos, ou seja, problemas inversos relacionados à prospecção de petróleo. Com fluxo. Coisas que você continua fazendo, não é isso? Sim, só que lá eu trabalhava com fluxo e a gente trabalhava com as leis de Tassi, né? Fazendo ali realmente foi uma modelagem para poder... Eu mostrei na minha dissertação de mestrado que o que poderia acrescentar aos traçadores seria só parte qualitativa. Quantitativa não poderia, porque eu consegui mostrar que eu conseguia várias respostas
para a mesma simulação. Então, isso a Petrobras gostou bastante, porque já sabia que não precisava explorar, né, que não ia ter solução única, mas aplicado mesmo, mais aplicado, eu acho que eu me tornei depois que eu vim para o grupo, onde a gente faz projetos com a Petrobras e a gente vê que mesmo as nossas limitações, porque a universidade tem limitações, né? A gente não tem o recurso computacional idêntico que tem dentro da Petrobras, mas o que a gente gera é o que a gente sempre brinca, é a cerejinha do bolo que eles aproveitam, né? Então a gente desenvolve alguma coisa e a gente tem uma ideia que o nosso técnico, né, responsável, o nosso gerente de projetos, fala, olha, isso daqui é o que a gente vai implementar. Então eles pegam alguma coisa que a gente tem de ideia, que a gente consegue gerar resultados em dados menores e eles conseguem colocar isso na produção. Então quer dizer que vocês não, o trabalho de vocês termina antes de passar para a computação de alto desempenho, digamos que é mais conceitual e de testes Sim, atualmente... com dados sintéticos ou com dados reais? Então, atualmente, nós trabalhamos ainda muito com dados sintéticos, né? Mas dentro da geofísica, devido a essas limitações, a geofísica mundial resolveu criar alguns modelos que são muito parecidos com modelos, tá? Que fossem reais. Então, tipo, a gente tem um dado Marmoset que todo mundo usa nos seus testes finais para poder meio validar o que de teoria que está apresentando. Mas, em algumas vezes, a gente já trabalhou em dados reais, inclusive a gente tem um trabalho, o grupo tem um trabalho, eu sou coautora, que a gente trabalhou com dados GPRs colhidos na USP. Então foi de GPR, né? Em vez de você colher com dados sísmicos, você passa a maquininha colhendo como é o solo, o que está enterrado. Então a USP fez um experimento onde enterrou vários tubos, né? E passou, para explicar melhor, o GPR já deve ter visto em filme, são aquelas maquininhas como se fosse um cortador de grama, que ele vai registrando como está a estrutura do chão. Tem uma limitação, porque pega pouca profundidade, não é igual como a gente faz com petróleo, mas a gente mostrou que uma teoria que a gente estava estudando e desenvolvendo conseguiu focar todos os tubos que estavam enterrados. Ou seja, a gente mostrou que aquela teoria, mesmo com profundidade curta, a gente conseguiu, aplicando a dados reais, porque aquilo foi dados reais, foi coletado, né, no campo, que a nossa teoria funcionava. Então, é satisfatório, né, saber que pode ser aplicado e que... O que mudou a vida de vocês quando foi a descoberta do pré-sal? E que impacto tem isso para o trabalho de vocês ou para o trabalho de outras pessoas que no Brasil trabalham em geofísica computacional ou inclusive matemática? Então, naquele primeiro momento, foi uma satisfação, porque boa parte, né, do que foi descoberto muito com técnicas que os brasileiros desenvolveram. E como são técnicos que estão dentro da Petrobras, que desenvolvem pesquisa na Petrobras, que trabalham lá, são funcionários da Petrobras, a gente sempre tem contato, então foi um reconhecimento que a geofísica feita no Brasil era algo realmente que dava, sabe, para poder ver uma imagem a 7 quilômetros abaixo, em profundidade, né, abaixo da água. Então, isso era importante para a gente. Por outro lado, isso gerou cada vez mais pesquisa, porque quando você tem uma coisa dessa, como retira? Como faz? Será que dá para ver outras estruturas? Então, tem que fazer uma imagem melhor desse subsolo. E aí, quando se pensa em imagem melhor, o nosso grupo fica sendo chamado, né, para ou dar consultoria ou participar de projetos, justamente por isso, porque a gente trabalha nessa área de imageamento. Então, a gente quer determinar melhor a imagem do subsolo. Mesmo hoje em dia, né, tem muita coisa a ser feita. Então, quando veio, né, o pré-sal,
estourou projetos, né? Em forma de as pessoas requisitarem, tanto aqui na Unicamp, quanto a gente tem o CEPETRO, né? Que é um centro que a gente tem, né? Uma colaboração. Então, veio muitos projetos para a Unicamp. Isso foi muito bom. Agora, como é que é o negócio da aquisição de dados, no caso dos dados do mar, digamos assim? Porque a pessoa comum consegue imaginar como é o negócio dos sismogramas, não sei, como uma coisa mais física, mais fincada na terra. E quando se trata dos dados que você pega, o pessoal pega no mar, como se faz isso? São barcos? Como funciona isso? Então, funciona da seguinte forma. Pensa que você tem uma explosão. Vamos pegar aqui nessa sala, se tivesse uma explosão, você sentiria, mesmo que você não estivesse muito perto da explosão, você sentiria algum tipo de perturbação, né? Você ia sentir algum impacto. Então, na água, o que é feito? São colocados navios, onde tem bombas de pressão, com pressão muito forte. Essas, dentro d'água, essas bombas, né, lançam essa pressão, isso gera uma pressão que bate na superfície, né, no bottom, na parte inferior do oceano, e aí essas ondas... No fundo do oceano? No fundo do oceano, desculpa, bottom. Então, batem no fundo do oceano e aí faz a pressão e aí funciona como se eu estivesse batendo na mesa. Eu bato aqui, a outra pessoa vai sentir do outro lado. Então, quando encontra alguma resistência, que é a mudança, né, de parâmetros, seja de porosidade, seja de velocidade de propagação, essa resistência é registrada. Então, antigamente, era registrado justamente da mesma forma que tinha a bomba, né, e que te faz uma pressão e estoura e bate no fundo do oceano, tinha também algo que registrava, que chamava de geofone, que era tipo uma grande linha cheio de aparelhinhos para poder registrar. Hoje em dia, com a tecnologia, isso já é colocado no fundo do mar, preso no fundo do mar. E aí a gente consegue tirar muito mais informações. Então não melhorou só a imagem que a gente faz. Os estão no fundo do mar agora? Nem sei, porque isso é super caro, mas atualmente já tem esse tipo de aquisição, onde você coloca no fundo do mar um grid de geofones. E quando não está no fundo do mar, tem uma cordinha com... Uma cordinha, tipo um grande tubo cheio de aparelhinhos, onde ficam gravando essas vibrações que a gente chama de geofone. Mas aí essas explosões que você faz a explosão na superfície, chega ao fundo do mar e aí se propaga. E aí, desculpa a ingenuidade, isso não dá uma espécie de catástrofe ecológica? Não morre muito peixinho aí? Então, é por isso que a nossa energia, né, não é muito limpa e tem muita gente que reclama. Então, tem gente que reclama por isso, então não foi sentimento meu. Não é sentimento seu. Da mesma forma, quando a gente faz uma vibração no solo, a gente de alguma forma está perturbando o meio. Isso é um fato. Só que você não fica fazendo isso sempre, né? Um levantamento desse é extremamente caro. Você tem um airgun que solta essa pressão de ar, né? Isso é uma vez só. E isso é coletado, né? Inclusive quem trabalha nesses barcos chega a ficar com ânsia de vômito, porque isso dá um balanço mesmo no barco bem forte. E tem que acostumar com essa fase. Mas isso é uma vez só, então não se espera que está se matando todos os peixes, né, do oceano. Vocês já estiveram no campo sentindo como que isso acontece? Não, nunca estive no campo. E as outras pessoas do seu grupo, algum deles? Pelo meu conhecimento, não. Qual é a matemática que se emprega para depois, digamos, decifrar a mensagem que nos dá as bombas e os geofones? Então, a matemática que se emprega, eu poderia dizer que nós estamos estruturados em vários pedaços, né, de áreas em matemática. Então, se a gente faz modelamento que precisa dentro dos nossos códigos,
A gente usa diferenças finitas, pode usar elementos finitos. Nosso grupo usa diferenças finitas. Vamos um pouquinho mais para trás. Isso é para resolver equações diferenciais. Sim. Sim. Nós usamos equações diferenciais, que modelam, né, um meio. E depois com essas equações diferenciais que não são de fácil resolução, não tem resolução única, a gente aplica métodos numéricos. Os métodos numéricos, tipo na modelagem que a gente usa diferenças finitas, como eu falei, às vezes outros grupos usam elementos finitos. Além disso, a gente tem um modelo, né? Aí a gente gera o resultado desse modelo. Se eu tivesse esse modelo da Terra, né, e a gente simula com esse modelo e tem o resultado. Vamos comparar esse resultado com o resultado obtido em campo. Esse comparar, a gente usa algum método de otimização para minimizar. Então, de alguma forma, a gente está usando também a parte de otimização. Deixa eu interromper um pouquinho. Quando vocês resolvem as equações diferenciais, vocês desenvolvem seus próprios programas ou usam pacotes conhecidos, feitos? Os programas que a gente usa são todos feitos pela gente, né? A gente gosta de ter esse domínio do programa. Inclusive o grupo que a gente trabalha dentro da Petrobras, eles também gostam. Eles têm, inclusive, muitos programas feitos por outros grupos, mas eles gostam de ter também o domínio dos programas que eles estão usando. Então, o grupo de pesquisa realmente é forte por conseguir colocar a parte computacional e ter as ideias, mas está com o domínio completo, porque quando você tem alguns outros programas de outros grupos, muitas das vezes você não consegue, né, saber o que foi feito ou como você pode atuar para fazer a diferença. Então, todos os nossos programas são nossos e feitos por nós. Agora, se a gente precisa ceder algum dado, né, ou rodar alguma coisa para alguém que a gente não pode, de alguma forma, porque a gente teve alguma condição de confiabilidade com a Petrobras, alguma coisa, aí a gente usa um outro programa que seja de domínio público. Vocês resolvem as equações diferenciais parciais, precisam em 3 dimensões ou em tudo? Não, sim, tudo. Algumas coisas a gente não faz em 2 dimensões para mostrar o que pode ser melhorado, mas isso atualmente é muito pouco. Cada vez mais tem se levado para 3 dimensões e cada vez mais a gente tem colocado complexidade no meio. Então, quando a gente faz modelagem, se a gente fosse pegar um meio de uma forma mais real possível, a gente ainda tem dificuldades, não só a Unicamp, mas mesmo empresas, muitas das vezes, no trabalho para poder melhorar o modelamento nessa parte. Trabalhar com a equação da onda cheia, como a gente chama, é muito mais complicado. Então, às vezes, a gente usa algumas hipóteses para simplificar um pouco, né? Pensar, a porosidade aqui no meio não está com muita diferença, então vamos pensar que a porosidade dessa parte seja constante e aí vamos trabalhar só com velocidade de propagação e coisas desse tipo. Então a gente usa simplificações sim e hoje em dia ainda algumas empresas ainda usam também simplificações, mas cada vez mais, não só 3D, mas a complexidade está chegando realmente à realidade. Mas para resolver em 3D, você deve precisar de computadores realmente de grande porte, né? Sim, a gente tem um cluster aqui, mas a gente sempre pega 3D com modelos pequenos, né? Porque atualmente, se você for pensar, tem modelos, né, em dados reais mesmo, mapeamentos de 12 km, 13 km, aí a gente precisaria de máquinas mais potentes. Mas cada vez mais a gente não só está fazendo isso, como a gente está aprendendo trabalhar com computação mais pesada. Então, atualmente nós trabalhamos com o grupo da computação, né? Estamos junto com o professor Guido, né? Ele tem um projeto na Petrobras, então o pessoal da Petrobras começou a conversar e a gente está passando coisas para ele, para cada vez mais a gente poder, né, ficar mais próximo da realidade possível nos nossos projetos. Vocês conseguem facilmente alunos para trabalhar
nessa área ou é complicado? Em particular, vocês conseguem alunos oriundos da matemática ou da matemática aplicada ou de outras áreas? Os nossos alunos não só vêm da matemática é um número mais restrito, mas a gente tem bastante alunos, né, no Departamento de Engenharia de Petróleo, que fica na Faculdade de Engenharia Mecânica, e nesses casos são alunos que vêm da geofísica, da própria engenharia ou das empresas. A Petrobras manda os alunos, os funcionários, muitas das vezes, virem fazer mestrado, doutorado aqui. Então, nós temos sim, mas isso também depende, em geofísica, ainda mais mexendo com petróleo, depende muito de quanto está custando o barril de petróleo. Então, se as empresas estão contratando muito, nós perdemos quase todos os alunos. Se as empresas começam a contratar menos, aí nós temos bastantes alunos, porque aí as pessoas querem se qualificar para poderem tentar um cargo mais alto. Vocês são anticíclicos. Sim. Agora você tocou um tema interessante aqui, é como a atividade de vocês foi ou é influenciada pelas flutuações e pelas crises do preço do petróleo. Então, primeiro no século XXI, porque eu sei que no século XX você ainda não tinha nascido. Vontade sua, Mário. Tenho quase a sua idade. Então, não é só as flutuações do barril que interferem aqui no Brasil. Aqui no Brasil se interfere flutuações não só no barril, mas também na política, né? Colocado na própria Petrobras e tudo mais. Então, muda governo, às vezes você está com um projeto com quase tudo pronto, onde vem alunos da própria Petrobras para cá para poder fazer os cursos e tudo, mas muda o governo, muda a chefia da Petrobras, todo o projeto para, todos os andamentos de deixar o aluno, permitir que o aluno venha fazer o mestrado para. Então, infelizmente, a gente fica, sabe, um pouco aí nessa flutuação também dentro do país. Agora, na flutuação do petróleo, realmente, se as empresas estão contratando muito, a parte de alunos fica sem quase ninguém, porque as pessoas recebem propostas de salários muito bons. Por outro lado, quando aumenta muito o petróleo, o número de projetos aumenta também muito. Então, o que a gente precisava de ter alunos, de ter pesquisadores, a gente não consegue, porque essas mesmas pessoas estão indo para as empresas, porque estão recebendo 3 ou 4 vezes mais do que a gente pode oferecer, ou com uma bolsa, mesmo sendo uma bolsa de pesquisa ligada a projeto, que tenha um valor um pouquinho, ligeiramente diferente da bolsa CNPq da CAPES, ou mesmo com pós-doc ou com pagar CLT, a gente não consegue concorrer, às vezes, com um salário que é oferecido aos alunos ou a pesquisadores, né, pelas empresas. Há um conceito que a vezes se maneja quando se fala de indústrias, que é o conceito de em que medida o conhecimento em uma determinada indústria se propaga naturalmente para outras indústrias ou para outras atividades. Isso, já que você mencionou antes em inglês, se chama em inglês spillover, né? Ou seja, você faz uma coisa... E a pergunta é isso, que o tipo de coisa que você fazem, em geral vinculada à indústria do petróleo, esse conhecimento se espalha ou serve para outras áreas, mesmo áreas mais teóricas? Como que funciona isso? Ou é muito restrito? Você trabalha em petróleo e não tem outro impacto, exceto no petróleo. Eu sei que o petróleo é importante, digamos, mas sei lá. Então, o ano passado teve até um acontecimento que vai nessa linha. Vamos dizer que terminasse o petróleo hoje. O que o pesquisador de geofísica poderia fazer? E o ano passado, no grande congresso que tem, né, da Sociedade de Geofísica, que é nos Estados Unidos, parece que tiveram muitos trabalhos que mexiam com tomografia, mas tomografia médica.
pensando já na linha, porque a gente faz tomografia, só que a gente faz tomografia visando a Terra. E muita gente já começou, né? E alguns pesquisadores da geofísica que eu conheço já tiveram trabalhos com o pezinho em tomografia médica. Então, essa imagem que a gente pega da Terra, uma mudança dessa, é claro que qualquer que seja a área de matemática aplicada, para você aplicar e aplicar bem e saber conversar, você teria que adquirir, né, a linguagem e o conhecimento para você poder ver o que você espera dos seus resultados. Mas nesse caso, são coisas muito próximas. Muitas das vezes a gente está procurando alguma solução para um problema nosso, para ver uma imagem ou para determinar parâmetros, a gente pensa, como o pessoal fez na medicina, como o pessoal fez na física para determinar isso. E aí a gente vai e pesquisa e vê que é próximo do que a gente está fazendo. E aí vem a ideia e a gente aplica. Então, eu acho que, apesar do que a gente faz, é muito específico, né, para uma imagem de uma terra, mas eu poderia pensar, em vez de pensar em petróleo, eu poderia pensar, sei lá, em outro tipo, né, de material que eu gostaria de encontrar lá embaixo na terra, né, outro mineral, outra coisa do tipo. Então, o nosso trabalho não se deve só a petróleo. Se a gente quiser fazer um levantamento sísmico, né, ver melhor a imagem, a gente vai conseguir. E eu acho que, num caso, né, vamos dizer, que a gente não queira mais perturbar os peixes ou não queira fazer, né, a parte, né, de poluir o ar e tudo mais, e que o petróleo não venha mais ser usado, eu acho que tipo um grupo como o nosso vai acabar migrando para fazer imaginamento, para fazer outros tipos, né, de tarefas que são muito correlacionadas. Vocês estiveram há 2 semanas atrás, se não me engano, no maior congresso internacional de geofísica do petróleo ou algo parecido, né? Nesse congresso, vocês perceberam, surgiu algum tema excitante, impactante, algo que indica que vai ser acompanhado, que vai ser pesquisado nos próximos anos? Ou foi uma coisa, digamos, simplesmente que acrescenta coisas, mas não que produz uma explosão, digamos assim? Sim, não teve nenhuma ideia que já não tivesse no mercado e não teve uma, se você, pelo menos nas palestras que eu assisti, talvez em outros pode ter ocorrido, que fosse assim, a tal da cereja do congresso. Tiveram vários, né, trabalhos muito interessantes, mas todo em cima do que já vem sendo feito ou desenvolvido, com algumas novidades, né, melhoras, mas, ao meu ver, não teve assim, algo impactante que vai ser a grande pesquisa dos próximos anos. Não, vai continuar as pesquisas que tem em FWI, em tomografia, Full Wave Version, tomografia, imaginamento como um todo. Então, vão continuar as pesquisas e não tem assim, pelo menos eu não tive a sensação de ter que vai assim ser o destaque nos próximos anos. Está surgindo e vai ser o caminho que todos têm que trilhar. E você e seu grupo vão continuar na Unicamp ou vocês acham que pode ter alguma outra oportunidade mais interessante ou pode ter a necessidade de ir para outro lugar? Olha, em particular, a gente já teve, da mesma forma que os alunos, né, têm essa proposta, nós já tivemos uma proposta. O líder do nosso grupo atual já teve uma proposta onde a pessoa não só cobria o salário, mas cobria assim várias coisas a mais, né? E isso é um furo que você está me dando, assim, da reportagem? não é um furo, mas eu acho que as pessoas tomam as suas decisões porque gostam. Eu acho que todos os 4 pesquisadores que estão no nosso grupo atualmente ativos, eles gostam muito do que fazem aqui na Unicamp.
Então, eu posso falar pelo menos por mim, pelo professor Jorge, que o furo é dele, tá? Que ele recebeu para ser o grande chefe da América do Sul, na área de pesquisa de uma grande empresa de petróleo. E a gente decidiu que não, a gente gosta de fazer, a gente gosta de pesquisa, a gente gosta de trabalhar com pesquisa na universidade, a gente gosta de dar aula. Então, a gente resolveu ficar na Unicamp, independentemente do salário, de ter um teto, de ter... A gente gosta disso, então a gente quer continuar, sabe, tendo um grupo de pesquisa, fazendo pesquisa, ajudando os alunos, dando aula, né, pegando o pessoal também que está entrando na Unicamp novo e ajudando, né, a contribuir um pouco no país e é isso, a gente... A estrutura administrativa da Unicamp, ou se for no caso da FUNCAMP, facilita, favorece os contratos de pesquisa com a Petrobras, ou é uma coisa que é pesada, que você tem que lutar com isso, que é complicado e tal, ou seja, é algo... Então, felizmente nós temos um centro de petróleo aqui na Unicamp, que é o CEPETRO, e o centro de petróleo aqui da Unicamp, ele dá um apoio pra gente muito grande, tá? Inclusive tem pessoas com tipo uma especialização para falar, olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, porque a burocracia no país, quando chega junto com as universidades, é muito complicado. Por exemplo, a Petrobras diz, olha, o pesquisador, para ser um coordenador de tal coisa, tem que receber bolsa. A Unicamp diz, pesquisador, professor da Unicamp não pode receber bolsa de empresa. E aí, mas tem uma lei que é superior à lei estadual que diz que nesses projetos de pesquisa tem que ser bolsa. E aí fica o entrave, né? Então, é complicado muitas das vezes e a gente não sabe, o pesquisador não sabe, mas é o que eu falei, a gente se sente muito confortável porque tem o CEPETRO e o pessoal de lá tem uma especialização e eles conversam com a FUNCAMP, conversam com a Petrobras e nos ajudam bastante nisso, na burocracia. Professora Amélia Novaes, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Foi muito interessante sua entrevista e nos despedimos aqui. Até a próxima. Obrigada, Martins.